Quando eu era criança, minha mãe sempre usava uma frase para me assustar quando eu aprontava demais. Ela sempre me dizia: para com isso ou eu te mando pro Juqueri. E eu não sabia o que era o Juqueri, mas sabia que era algo muito ruim, algo de onde as pessoas iam e não voltavam mais. Só que quando eu cresci e fui pesquisar, eu descobri que o que minha mãe falava era muito pior do que eu pensava. O Juqueri não era só um lugar assustador, era um lugar onde o Brasil jogava quem não queria ver. E o que aconteceu lá dentro, por mais de 100 anos, é uma das histórias mais pesadas que eu já trouxe para esse canal. E hoje eu te conto tudo. Eu sou o Detetive Marcel e esse é o Teoria Criminal. Era 1898. São Paulo crescia rápido, muita gente chegando e muita coisa mudando. E aí surgiu um problema que toda cidade grande cria. O que fazer com quem não se encaixa nesse sistema? E foi aí que surgiu um médico chamado Francisco Franco da Rocha e convenceu o governo a construir um hospital longe da capital, no meio do mato, às margens de um rio. Os pacientes iam trabalhar na terra, viver em comunidade, ser cuidados com respeito. A ideia parecia muito boa. O hospital foi inaugurado com 80 pessoas. Mas sabe o que acontece quando você constrói um lugar fechado, longe de tudo, onde o governo pode jogar quem quiser sem que ninguém pergunte? Ele vira um depósito de gente. E foi exatamente isso que aconteceu com o Juqueri. Você pode estar pensando que um hospital psiquiátrico internava somente pessoas com problemas mentais. E sim, muitos pacientes tinham doenças reais, mas o Juqueri não era só isso. Internavam pessoas que bebiam demais, moradores de rua recolhidos na calçada, internavam pessoas com síndrome de Down, mães que criavam os filhos sozinhas, mulheres que tinham traído o marido. Internavam também negros pobres, homossexuais, qualquer pessoa que a sociedade da época não queria ver na rua. E durante a ditadura militar, entre os anos de 1964 e 1985, internavam pessoas que eram contra o governo, jornalistas, estudantes, ativistas, jogavam eles lá dentro, diziam que eram loucos e ninguém mais ia procurá-los. Anos depois, médicos que trabalharam lá admitiram que nem eles sabiam do que muitas dessas pessoas morreram dentro de um hospital. Nos anos 60, o Juqueri tinha 16 mil pessoas. 16 mil. Num lugar que foi construído para 800 pessoas. O cheiro era insuportável. As pessoas faziam suas necessidades em qualquer canto porque não tinha estrutura. Os remédios eram poucos e ruins. Mas o pior não era o abandono. Era o que eles chamavam de tratamento. Nos anos 50, fizeram quase 700 cirurgias no cérebro de pacientes. Entravam com instrumentos na cabeça da pessoa e destruíam parte do cérebro dela. E sabe qual era o motivo para fazer isso em mulheres? Mau comportamento. Ou simplesmente ter se relacionado fora do casamento. Aplicavam também choque elétrico sem anestesia, davam injeções para deixar a pessoa em coma, jogavam água gelada, amarravam em camisas de força. Tudo isso com o nome de tratamento médico, com o médico assinando, com o governo pagando. Não era um segredo escondido. Era uma escolha feita à luz do dia. Em 1998, um grupo de pessoas entregou ao governo 2 livros com o nome de 12.500 pacientes que morreram no Juqueri entre os anos de 1965 e 1989. 12.500 nomes em 24 anos. Num único lugar. E esse grupo dizia que o número total de mortos ao longo de toda a história do hospital chegava a 50 mil pessoas. Muitos chegavam sem documento, sem nome, sem ninguém que soubesse onde eles estavam. Eram enterrados assim, sem identificação, sem família, sem ninguém. O Juqueri tem também um cemitério dentro da sua área, parado há quase 50 anos. E ninguém sabe ao certo quantas pessoas estão enterradas lá. E nem quem elas eram. A investigação sobre esses 50 mil mortos nunca foi concluída até hoje. Em dezembro de 2005, um incêndio destruiu o prédio principal do Juqueri. Décadas de documentos, registros, os nomes e histórias de milhares de pessoas que passaram por aquelas paredes. Tudo virou pó em uma única noite. Nunca se descobriu o que causou o fogo. Nunca se soube se foi acidente ou se alguém colocou fogo de propósito. O que se sabe é que depois daquela noite, grande parte do que aconteceu dentro do Juqueri
ficou impossível de provar. Algumas histórias sumiram junto com os documentos, mas outras ainda estão lá. O Juqueri foi fechando aos poucos e as últimas pessoas foram transferidas em 2021, mas as paredes ainda estão de pé e tem muita gente que diz que o lugar não está vazio. Moradores de Franco da Rocha cresceram ouvindo histórias sobre o hospital à noite. Vigias que trabalharam lá falam em janelas batendo onde não tinha vento. Temperaturas caindo do nada nos corredores. Rádios captando ruídos estranhos. Sussurros, assovios, sem ninguém por perto. Pessoas que foram investigar o lugar descrevem uma sensação que não dá para explicar. Um peso no ar. Uma presença que você não vê, mas sente. O cemitério dentro do Juqueri, parado há décadas, onde estão enterradas pessoas sem nome, sem família, sem ninguém que soubesse onde elas foram parar. Quem passava perto daquela área à noite relatava sons que não consegue se explicar. E eu não vou te dizer aqui no que acreditar, mas vou te dizer uma coisa. Se tem algum lugar no Brasil onde o peso de tudo que aconteceu ficou gravado nas paredes, no chão, no ar, esse lugar é o Juqueri. 50 mil mortos, mais de 100 anos de sofrimento, décadas de gritos que ninguém do lado de fora ouvia. Faz sentido que alguém ainda ouça. O Juqueri fechou definitivamente em 2021, mas o Brasil ainda tem 109 lugares iguais a esse em funcionamento. E quando eu percebo que essa história não é passado, que é uma coisa que ainda acontece, é aí que realmente essa história fica mais assustadora. Porque um assassino age sozinho, escondido, contra a lei. O que aconteceu no Juqueri foi feito à luz do dia, com dinheiro público, com assinatura de médicos e com aprovação do governo. Não foi um monstro, foi o sistema. E o sistema é muito mais difícil de parar do que um monstro. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa uma curtida e se inscreva no canal. Te vejo no próximo vídeo.